E aí, povo, a paz de Cristo mais uma vez, boa noite. Queria já pedir perdão pelo horário. Hoje o dia foi corrido e realmente não deu para fazer mais cedo. E por isso eu não vou estar aqui fazendo aquela edição, né, que eu sempre faço em cima do vídeo para poder colocar, né, os textos que eu iria aqui citar para expor o tema, né? Mas aí eu espero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês, que vai valer a pena. Então vamos lá, gente. O tema desse mês vai falar sobre uma coisa que, na verdade, me cativa muito. É sobre... Eu botei até como título o seguinte. Há uma percepção que eu tenho tido, e vou estar explicando. Um evangelho racionalizado. A pregação de um evangelho intelectualizado, ou seja, muito racional, ou seja, deixando de lado a questão do espiritual até nesse momento de pregação. O que eu quero dizer com isso? O que eu percebo ultimamente, eu vou estar aqui até citando alguns exemplos, tanto em pregadores da mídia, que estão aí midiáticos que estão na mídia, ou o que eu tenho ouvido no meu dia a dia, eu tenho percebido um tipo de mensagem muito racional, unicamente baseado na razão, no intelecto, na coisa humana da pregação, que também é preciso ser feito. E eu tomei como base o texto de 1 Coríntios capítulo 2, esse capítulo, vocês leem, é um capítulo excelente para falar sobre essa questão, esse tema que nós vamos estar falando aqui, sobre pregação, escritura e poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Paulo escrevendo, né, aos Coríntios e explicando como foi a pregação que ele fez lá em Coríntios. Ele diz assim, olha as palavras utilizadas. A minha pregação e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha a forma como Paulo está dizendo como foi a pregação dele aos Coríntios. Ele diz que a mensagem dele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé dos ouvintes não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E como eu disse, irmão, o que eu tenho reparado a quem eu tenho ouvido, eu tenho percebido mensagens muito humanas, se assim eu posso dizer. E é aquele tipo de mensagem que realmente, irmão, vou ser sincero, enfada, não impacta, não faz todo aquele efeito que o Espírito Santo, somente o Espírito do Senhor pode fazer. Não estou dizendo que não pode ser aproveitado um ponto ali, outro ponto aqui, mas se percebe. E aí que é a questão a respeito dessa busca, que é o que eu estou querendo estimular. A busca do poder do Espírito Santo. Porque até no meio dessa busca nos torna excelentes ouvintes. E assim conseguimos perceber quem está pregando pelo Espírito. Nós, de certa forma, que nos envolvemos na pregação, essa é a intenção, né, de nós pregarmos no Espírito, mas também vamos conseguir identificar quem está pregando pelo Espírito. E a gente consegue fazer isso. E também consegue, do contrário, perceber quem está pregando ali simplesmente humanamente. E eu não estou falando que está pregando, às vezes, heresia, não. Mas é aquele tipo de mensagem que você vê que é a vontade do pregador, do mensageiro. Não foi uma coisa direcionada, porque até isso acontece, o direcionamento do Espírito no que vai ser falado. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não quero aqui anular a questão humana da coisa. Na conversa que eu tive com o Mateus, e na verdade eu tive até uma conversa com o Mateus, foi o que motivou, uma das coisas que motivaram a fazer esse tema, foi que ali no momento da nossa conversa eu me expressando, deu a entender que nós não devemos buscar estudar. Não é isso que eu quero dizer. Nós devemos nos aprofundar, como textos que diz. Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de Deus.
esse versículo é excelente também porque ele fala dos dois lados. Crescer no conhecimento, mas crescer na graça, ou seja, naquilo que vem de Deus, para poder... Você vê que é um equilíbrio. Então, devemos sim nos aprofundar no conhecimento, sim. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos buscar o poder através de exercícios espirituais para poder colocar à disposição do Espírito Santo, para poder estar sensíveis a Ele e permitir que Ele haja através de nós no momento em que estivermos pregando. Quando isso, todo esse conjunto de situações começam, né, a acontecer, a pregação faz o seu efeito e se cumpre o que está lá em Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas prosperará para aquilo que a enviei. Ou seja, a unção de Deus presente na pregação. Na pregação. Irmão, a palavra está repleta de textos que nos faz, que nos mostra, pelo menos para mim, que isso é uma realidade. Nós devemos não negligenciar nenhuma das partes. Devemos sim buscar conhecimento, mas também devemos ter a mesma aplicação para buscar poder de Deus. O problema é que às vezes há um desequilíbrio. Uns buscam mais a letra, o conhecimento, e negligenciam o poder, e outros buscam o poder e não buscam o conhecimento. Na conversa com o Mateus, a gente estava citando até Jonathan Edwards, que é um exemplo muito bom de uma pessoa que buscava conhecimento, mas também buscava poder. Na sua biografia dizia que ele orava, ele tinha né, condições para isso, ele orava 8 horas, se eu muito me engano, por vários dias, né? Então você vê que é preciso ter um equilíbrio nessa questão. Tem um texto que acho que também representa esse pensamento. Uma certa vez os saduceus, questionando a questão da ressurreição, né, chegaram até o Senhor sobre uma mulher que teve vários maridos, e aí no final eles perguntam de que na ressurreição, claro que era de certa forma um deboche, né, porque a palavra diz que eles não criam nisso. E aí eles perguntam de quem seria aquela mulher, já que ela teve vários maridos, né, perdão. E aí o Senhor responde. Como ele responde? Ele responde exatamente assim. Ele diz: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Você vê, não é somente as Escrituras. O Senhor aqui está afirmando que eles erraram na compreensão, no entendimento, porque não é simplesmente porque eles desconheciam as Escrituras, mas também o poder de Deus. Eu acho que também pode ser aplicado nesse pensamento a passagem em que o Senhor está ali, né, conversando com Nicodemos, e ele diz que era necessário ele nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Você vê que está sempre presente essa questão: Escritura e Espírito, poder de Deus. Eu queria até citar um texto, eu tinha colocado aqui na página, mas fugiu, mas eu me lembro, e vocês vão se lembrar também, a situação em que Estevão, ele foi ali de certa forma cercado pelos religiosos da época, um pouco antes de ser apedrejado, e aí que vem aquele discurso, né, de Atos 7, antes disso. Mas lá no início, lá no capítulo 6, ali acho que é pelo versículo 8, diz que ele discutia com aquele povo. E antes disso, ele diz que Estevão, cheio de fé e de poder, realizava prodígios, vários prodígios. E diz que ele debatia com os religiosos naquele momento. E logo no decorrer do texto diz que eles não conseguiam ir contra-argumentá-lo, ou seja, o poder da palavra dele. Se cumpria aquilo que o Senhor dizia. Certa vez o Senhor disse que os discípulos, por amor do nome dele, seriam colocados perante governadores, perante sinédrios, sinagogas. Mas o interessante é que o Senhor diz assim: não vos preocupeis com o que haver de falar, porque o mesmo Espírito vos dará as palavras que vocês vão ter que dizer. Ou seja, ele diz que o Espírito Santo daria as palavras, que não precisaria se preocupar.
Claro que o Espírito Santo, ele pega aquilo que nós temos, aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, ou seja, ele se utiliza daquilo que a gente busca. E é isso, exatamente aí que é o ponto onde eu quero chegar. Nós nos enchermos de conhecimento, mas buscarmos a sensibilidade, o poder de Deus para estarmos sensíveis e disponíveis quando Ele quiser usar da maneira que quer e como quiser. O que acontece é que as pregações, justamente pela falta da busca do poder, o que está acontecendo? Você vê claramente, você percebe, é que é uma tentativa humana ali do pregador de tentar fazer uma coisa, o papel do Espírito Santo naquele momento, que é convencer, que é quebrantar, utilizar da mensagem, da palavra, para poder conseguir fazer isso. Você percebe, dá para se perceber, quem é espiritual, quem busca a parte espiritual, ele consegue discernir, é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2. O homem espiritual discerne bem tudo. O homem natural só entende as coisas naturais. Então você vê que a busca pelo poder nos capacita até identificar quem está falando pelo Espírito. Então você vê, isso é uma realidade. É uma realidade. O que está acontecendo é que há muito investimento em letra, faculdade. Não estou dizendo que não é para ser feito isso, mas o que eu percebo é uma clara negligência em relação à busca do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, e deixar disponível a Ele todo esse nosso conhecimento. E quando isso acontece, porque quando nós buscamos através de propósito, cada um, o Espírito mesmo, ele direciona como fazer. Isso abate o ego, isso abate a soberba, a vaidade, tudo isso que influencia no momento da pregação, e que faz com que a gente até queira tomar o lugar do Espírito Santo na hora de convencer os ouvintes. Então, é importantíssimo a busca do poder do Espírito Santo nesse momento. Enchermos de conhecimento, sim, mas também caminhar junto na busca pelo poder de Deus. Você vê que na instituição dos diáconos, que é o tema que a gente falou até um certo ponto no tema passado, você vê que na verdade, a base é o texto base desse grupo, que eu coloquei lá, Atos 64, Atos capítulo 6, versículo 4, que diz assim, os apóstolos dizendo assim, vocês vão cuidar desse importante negócio, parafraseando, né? Mas nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Esse é o segredo, irmãos. Para que a nossa pregação seja eficaz, a nossa não, para que a palavra de Deus tenha efeito através de nós, nós precisamos buscar poder de Deus, unção, que é essa unção que nos ensina corretamente a interpretar a palavra. É essa unção que nos capacita, que neutraliza o homem e que faz com que o Espírito fale através de nós. Essa busca, essa sensibilidade com o Espírito Santo. Então eu queria saber de vocês. Na verdade eu fiz aqui quase uma pregação, né, mas também uma exposição, aí vai uma pergunta. O que vocês acham? Isso de fato está acontecendo? Vocês percebem isso acontecendo com vocês ouvindo? Vocês conseguem perceber quando alguém está falando humanamente? E às vezes está falando com muita besteira, não, está falando palavra mesmo. Só que você percebe que o efeito dela não é aquele impacto que eu acredito que acontecia com Pedro. Se você lê o discurso de Pedro nas conversões de 3.000, 5.000, você não vê nada demais. Imagine esse homem que eu utilizei aqui como Jonathan Edwards, que aquele famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, diz que as pessoas que ouviram começaram a se agarrar, a chorar. Quando você lê o sermão que tem aí gravado em vídeo, você não vê nada demais, assim, nada de tão... Mas porque naquele momento a unção que estava sobre ele fez toda a diferença. Às vezes não é somente o conteúdo da mensagem, mas o vaso que está sendo usado.
para levar a mensagem. E é isso que quero estimular a vocês, a nós buscarmos conhecimento, sim, mas juntamente com o poder de Deus, porque sem isso, sem o Senhor, nada podemos fazer. Simplesmente vai ser monótono, chato, vai ser aquela coisa enfadonha. Mas quando você ouve uma palavra na unção do Espírito Santo, 1 hora parece 1 minuto. Que Deus abençoe, desculpe aí pelo prolongar. E no decorrer do mês a gente vai lançando lá, eu vou estar lançando versículos, não deu aqui, mas foi só para lançar o tema. Amém? Deus abençoe e vamos lá crescer na unção e no conhecimento do Senhor. Amém?